Capítulo 24. Após uma semana passada em promessas de amor e esquemas de felicidade, o Sr. Collins foi arrebatado à companhia da sua adorável Charlotte pela chegada do sábado. A dor da separação seria nele, contudo, aliviada pelos preparativos para a recepção da sua noiva, pois não era infundadamente que alimentava a esperança de, no seu próximo regresso a Hertfordshire, ver finalmente fixado o dia em que tornaria o mais feliz dos mortais. Despediu-se dos seus parentes em Longbourn com tanta solenidade como anteriormente. Às formosas primas renovou seus votos de futuro feliz e próspero e ao pai delas prometeu uma outra carta de agradecimento. Na segunda-feira seguinte, a senhora Bennet teve o prazer de ver chegar o seu irmão e a mulher, que, como de costume, vinham para passar o Natal em Longbourn. O Sr. Gardiner era um homem sensato e distinto, consideravelmente superior à irmã, tanto por natureza como por educação. As senhoras de Netherfield ver-se-iam em sérios embaraços para acreditar que um homem que, como ele, vivia do comércio e à vista dos seus próprios armazéns pudesse mostrar-se tão bem educado e agradável no seu trato. Quanto à senhora Gardiner, vários anos mais nova que a senhora Bennet e a senhora Phillips, tratava-se de uma mulher extremamente simpática, inteligente e elegante, e era especialmente apreciada pelas sobrinhas de Longbourn. As duas mais velhas dedicavam a ela, contudo, uma ternura particular, levando-as frequentemente a passar longas temporadas na sua casa, na capital. A primeira ocupação da senhora Gardiner à chegada foi distribuir os seus presentes e descrever os últimos gritos da moda. Quando as viu satisfeitas, declarou chegada a sua vez de escutar. A senhora Bennet tinha várias queixas a fazer e muito que se lamentar. A desgraça imperava naquela casa desde a última vez que estivera com a cunhada. Com duas filhas a ponto de casar, vira suas esperanças desvanecer-se como que por encanto. Não censuro a Jane, continuou ela, pois Jane teria apanhado o Sr. Bingley se ela o pudesse. Mas Lizzie, irmã, como é penoso pensar que, a essas horas, ela poderia ser a mulher do Sr. Collins, não fosse tão obstinada. Ele propôs-lhe nesta mesma sala e ela recusou. O resultado de tudo isso é que Lady Lucas vai casar uma filha primeiro do que eu, e que os bens de Longbourn continuam tão vinculados como antes. Os Lucas são gente de muita manha. Desunha-se para conseguir os seus intentos. Custa-me falar deles assim, mas é a pura verdade. Põe-me fora de mim ser contrariada da minha própria família e ter vizinhos que velam pelos seus interesses na ignorância total dos de todos os outros. Enfim, a vossa chegada numa altura como esta traz-no grande conforto e alegra-me particularmente o que me conta, sobretudo o que diz respeito às mangas compridas. A senhora Gardiner, para quem todos estes acontecimentos não constituíam novidade, graças à correspondência mantida com Jane e Elizabeth, respondeu superficialmente à cunhada e, em atenção pelas duas sobrinhas, mudou o rumo da conversa. Quando mais tarde se encontrou a sós com Elizabeth, abordou mais detalhadamente o assunto. Tudo indicava tratar-se de um casamento desejável para Jane, disse ela. Tenho pena que não tenha ido avante, mas isso acontece com tanta frequência. É tão vulgar um jovem como esse Sr. Bingley que me descrevestes apaixonar-se como do pé para a mão com uma rapariga bonita e após algumas semanas, quando o acaso o separa, esquecê-la com a mesma facilidade. Não deixa de ser uma excelente consolação, disse Elizabeth. Contudo, não nos serve. Não foi o acaso que interveio em nosso desfavor. Não é com frequência que a intervenção de amigos consegue persuadir um jovem abastado a esquecer uma rapariga,
por quem ainda há tão poucos dias estava violentamente apaixonado. Mas essa expressão violentamente apaixonado está tão vulgarizada e é tão duvidoso e indefinido seu significado que ela pouco me diz. Aplica-se geralmente mais aos sentimentos que brotam numa meia hora de conhecimento de que o afeto sincero e duradouro. Diz-me, qual a violência do amor do Sr. Bingley? Nunca me foi dado deparar com inclinação mais promissora. Ele quase não atendia a outras pessoas, pois só tinha olhos para ela. Cada vez que se encontravam, a atração dele por ela parecia mais evidente e decidida. No seu próprio baile, ele ofereceu ofendeu 2 ou 3 meninas por não as ter convidado para dançar, e por 2 vezes eu lhe dirigi a palavra sem conseguir obter resposta. Podem haver sintomas mais otimistas? Não é a distração daquilo que nos rodeia a própria essência do amor? Oh, sim, daquela espécie de amor que eu julgo ter sido o dele. Pobre Jane, lastimo-a porque, com o feitio dela, não se recomporá tão cedo. Seria preferível seres tu a protagonista, Lizzie. Deitarias tudo mais facilmente para trás das costas. Achas que a conseguiremos convencer a partir conosco? Uma mudança de ares talvez a ajude, e é importante também que ela saia daqui de casa. Elizabeth regozijou-se com a proposta da tia e mostrou-se persuadida de que a irmã acederia a ela com prontidão. Espero, acrescentou a Sra. Gardiner, que não a vá influenciar qualquer consideração a respeito desse jovem. Vivemos em locais tão apartados na capital, damo-nos com pessoas tão diferentes, e como sabes, saímos tão pouco que não é provável que eles se encontrem, a não ser que ele a vá visitar. E isso é praticamente impossível, pois ele encontra-se agora sob a custódia do amigo e o Sr. Darcy nunca lhe permitiria ir visitar Jane a tal local em Londres. Minha querida tia, que ideia sua! O Sr. Darcy conhece de nome a rua Grace Church, mas entrar nela significaria para ele 1 mês, pelo menos, de abluções de modo a libertá-lo de todas as impurezas, e pode estar certa de que o Sr. Bingley não dará um passo sem ele. Tanto melhor. Espero que não se encontrem, visto isso. Mas não se corresponde Jane com a irmã dele? Ela não deixará de o visitar. Ela ignorá-la pura e simplesmente. Mas, apesar do tom decidido com que Elizabeth proferiu tal certeza, assim como aquela outra de Bingley vir a ser impedido de avistar com Jane, ela sentia uma certa ansiedade que, após reflexão, a convenceu de não estar assim tão certa delas. Era possível, provável até, que o afeto dele tivesse ocasião de ser reanimado e a influência dos seus amigos desafiada e vencida pela influência mais cultural dos atrativos de Jane. A menina Bennet aceitou com prazer o convite da tia e não dedicava na altura qualquer outro pensamento a Bingley que não fosse na sua esperança de poder passar uma manhã na companhia de Caroline sem correr o risco de o encontrar, visto não estarem a viver na mesma casa. Os Gardiner permaneceram em Longbourn 1 semana, que com a cooperação dos Phillips, dos Lucas e dos oficiais, decorreu fértil de compromissos. A senhora Bennet providenciara tão cuidadosamente para o entretenimento do irmão e da cunhada que não se sentaram uma vez só para um jantar verdadeiramente em família. Quando ficavam em casa, havia sempre alguns oficiais convidados, e entre eles o Wickham nunca faltava. E nestas ocasiões, a senhora Gardiner, que os calorosos elogios de Elizabeth a respeito dele tinham posto de sobreaviso, dedicava uma atenção especial a ambos. Embora, pelo que lhe fora dado observar,
nada fizesse supor que eles estivessem seriamente apaixonados, a preferência de um pelo outro era suficientemente evidente para lhe causar uma certa preocupação, pelo que resolveu ter uma conversa com Elizabeth antes de deixar Hertfordshire e mostrar-lhe a sua imprudência ao encorajar tal amor. Para com a Sra. Gardiner, dispunha o Sr. Wickham, a parte de todas as outras possibilidades, de um recurso próprio a proporcionar-lhe um certo prazer. Há cerca de 10 ou 12 anos atrás, quando ainda solteira, passara um período considerável da sua vida naquela mesma região do Derbyshire, da qual ele provinha. Tinha, por conseguinte, vários amigos em comum, e embora Wickham raramente lá tivesse ido desde a morte do pai do Sr. Darcy, ou seja, há mais de 5 anos, ele tinha para lhe oferecer sobre esses amigos notícias mais frescas que aquelas que ela alguma vez conseguira. A Sra. Gardiner visitara Pemberley e conhecera muito bem a reputação do falecido Sr. Darcy. Tal coincidência proporcionou, consequentemente, um inesgotável assunto de conversa, e ao comparar as suas recordações de Pemberley com a descrição minuciosa que o Wickham lhe oferecia, assim como ao render homenagem ao caráter do seu último possessor, ela não só o estava deliciando, como também ela própria se comprazia em fazê-lo. Quando a informaram da atitude do atual Sr. Darcy para com o Sr. Wickham, a Sra. Gardiner tentou recordar-se de algo relacionado com a reputada disposição daquele cavalheiro e que condissesse com ela, acabando por afirmar que se lembrava vagamente de ter ouvido falar do Sr. Fitzwilliam Darcy, como tratando-se, na altura, de um rapazinho muito orgulhoso e de bastante mau gênio.